conhecemos que lá na casa de Naamã foi levada uma menina. E qual é o nome dessa menina? Qual é o nome dessa menina? A Bíblia sequer cita o nome desta menina. Ela foi levada para lá, foi levada como serva, foi levada como escrava. Ela foi lá para trabalhar na casa desse general. Interessante, como o crente que está na direção de Deus, ele consegue descobrir o pecador. Quando está na unção, quando ele vê um leproso, diz: ah, esse aí está leproso, esse aí está no pecado. Mas tem solução para ele. Tem solução para esse leproso. Olha, tem solução para esse leproso. Se tivesse lá no meio do meu povo, no povo de Israel, sequer ele podia estar no meio da família, sequer ele podia estar no meio da sociedade. Mas já que ele está aqui, tem solução para o leproso. E a Bíblia diz que ela falou para a sua senhora, para a sua patroa, se fosse nos dias de hoje, disse: olha, se o meu Senhor fosse lá em Israel tem um homem de Deus. Glória a Deus. E o homem de Deus, ele podia resolver o problema do general. Eu fico impressionado, meus amados irmãos, o testemunho daquela jovem. A Bíblia diz que ela era jovenzinha. O testemunho daquela jovem. Ela estava longe da sua família, ela era uma serva, mas ela tinha uma fé, uma confiança, ela tinha uma formação tão grande que ela convenceu a sua patroa de que lá em Israel tinha alguém que poderia resolver o problema do seu patrão, tinha alguém que podia resolver o problema do general. E o testemunho daquela moça foi tão forte que ela convenceu a mulher. E a mulher disse para o general: olha, essa menina que aqui está, ela disse que tem solução para o teu caso. Lá em Israel, lá na terra dela. No Israel de Deus sempre tem solução para o pecador. No Israel de Deus tem solução para aquele que está enfermo, que está doente. Na Síria não tem, lá no mundo não tem, mas no Israel de Deus tem. No Israel de Deus tem. E aquele homem foi até o rei. Eu fico impressionado, presta atenção, minha jovem. Eu fico impressionado com o testemunho daquela moça. O testemunho daquela moça que ocorreu, ela era uma séria, uma estrada, ocorreu dentro da casa do general. Foi parar lá no palácio. O general foi conversar com o rei. E o rei fez uma carta para o general e disse: olha, leva essa carta para o rei de Israel, que lá você vai resolver o seu problema de saúde. O rei sabia que ele era leproso. O rei sabia que ele era leproso, mas o rei não podia fazer nada por ele. Mas Israel tem solução para quem está enfermo. E todos sabemos que ele pegou essa carta e foi para o rei de Israel. Foi para o lugar errado. Quando o rei leu aquela carta, disse: olha, o rei da Síria está procurando oportunidade para nos atacar. Porventura eu sou Deus para poder resolver o teu problema? Rasgou suas vestes. Mas o homem de Deus, quando foi informado, disse: olha, fala para o rei de Israel, não ficar preocupado não. Aqui em Israel tem homem de Deus. Eu tenho solução para o general. Eu tenho solução para este grande aí. Eu tenho a solução para a doença desse homem aí. Eu tenho a solução para este leproso aí. Diga para ele para vir até aqui a mim, que eu tenho solução para ele. Em Israel tem solução de Deus. Em Israel tem cura para o enfermo. Em Israel tem cura para o leproso. No Israel de Deus tem cura para o pecador. O texto diz que ele foi até o homem de Deus. E o homem de Deus sequer o recebeu. Só mandou um recado para ele: olha, diga para ele ir lá se banhar no Rio Jordão. Mergulha lá 7 vezes. Ele deve mergulhar no Rio Jordão. Glória a Deus, aleluia. E Naamã ficou injuriado. Naamã ficou bravo. Naamã ficou irritado. Ele era grande, era famoso,
Na sua terra ele era poderoso, era uma autoridade, mas era leproso. E leproso em Israel não tem valor nenhum. Leproso tem que ficar fora do arraial. Leproso ou é curado ou fica fora do arraial. E onde Deus fala para ele mergulhar 7 vezes. A Bíblia Sagrada diz, no versículo de número 11, do segundo livro dos Reis, do capítulo número 5, que aquele homem ficou bravo. Diz que ele disse: olha, eu pensava que ele ia sair, ia ficar de pé, ia fazer uma oração ao Deus dele, depois ele viria até mim, ia passar a mão sobre a enfermidade e eu ia ficar curado. Deus é assim, irmão. Ele é arrogante, ele é assim. Ele quer que o homem de Deus passe a mão sobre a enfermidade. O homem de Deus não passa a mão sobre a enfermidade, não. O homem de Deus não passa a mão sobre a lepra, não. O homem de Deus não passa a mão sobre o pecado, não. Não. O leproso queria que ele viesse lá e passasse a mão sobre o pecado. O homem de Deus não passa a mão sobre o pecado. O homem de Deus, de leproso a leproso, ou mergulha no Jordão 7 vezes, ou vai continuar leproso. Para o pecador só existe uma solução. A solução é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E sabe o que ainda tem hoje assim? Meu Deus. Tem alguns que estão tal qual na mão. Eu sou importante na igreja. A minha família é grande. O meu dízimo é puro. Eu estou há muito tempo, mas é leproso. Pode ser general, pode ser famoso, pode ter tido muita vitória, mas está leproso. Está leproso, está doente, está em pecado. Arrogante, você desce para o Jordão ou vai continuar leproso? Porque Jesus não vai passar a mão sobre a tua lepra, não. A tua enfermidade não vai ficar curada se você não descer até o Jordão e mergulhar no Jordão. E ele disse: olha, eu vou voltar lá para cima. Lá tem rios, Abana e Farpá, são mais bonitos, são mais limpos, mas vai continuar leproso, vai continuar enfermo, e a lepra vai te deformar, e a lepra vai te destruir, e a lepra vai te levar à morte, por causa da tua arrogância, por causa da tua soberba, porque é orgulhoso, porque é orgulhosa, porque não quer reconhecer que está leproso. Mas a solução está aí, o Jordão está aqui. Mergulha 7 vezes, te humilha, desce, aceita e vai sair curado. A Bíblia não diz, irmão, mas a Bíblia diz que os seus conselheiros disseram: meu Senhor, se o homem de Deus tivesse pedido uma coisa maior, tivesse pedido uma coisa grande, a Bíblia diz que ele levou muitos cabelos com muitos prazeres, levou muita coisa. Se o homem de Deus tivesse pedido coisa maior, o senhor não faria? Então mergulha 7 vezes nesse rio aí. É a tua vitória, é a tua cura, é a tua solução, é disso que você está precisando. É grande, é famoso, os outros não veem, mas você está leproso, está enfermo, está doente e precisa da cura, e a cura está aqui diante dos seus olhos. A solução está aí. Não foi para isso que vieste aqui? Não foi para isso que vieste aqui essa noite? Mergulha no Jordão, sairás curado. A solução está aqui. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. E todos nós conhecemos o texto. O homem mergulha 7 vezes, e o texto diz que quando ele mergulhou na 7ª vez, quando ele sai da água, a sua pele estava tal qual a pele de um menino. O milagre foi realizado.
o milagre foi realizado. Ele reconheceu que ele precisava mergulhar no Jordão. Ele reconheceu que a sua vitória estava ali, se ele obedecesse à voz do Senhor nosso Deus. Aleluia. Muitos que estão enfermos, muitos estão contaminados por essa doença chamada pecado, e não estão querendo aceitar a cura da parte do Senhor nosso Deus, aceitar a solução para a sua vida. Se continuar dessa forma, o pecado vai te destruir, ele está te consumindo, ele está te corroendo. Você sabe que você não é mais a mesma pessoa, a senhora não é a mesma pessoa, o senhor não é a mesma pessoa. Por quê? Porque o pecado está te destruindo, está te deformando, e ele quer te levar à morte espiritual. Mas hoje Jesus está aqui para te dar vitória. O texto que nós lemos por início lá em Lucas capítulo de número 5. Ali nós vemos algumas atitudes tomadas por aquele homem. E Lucas, que era médico, ele disse que aquele homem estava cheio de lepra. Cheio de lepra. Mas ele reconheceu que ele era leproso. Ele reconheceu que ele tinha um problema. Ele reconheceu que ele tinha uma enfermidade. Ele reconheceu que aquela enfermidade o estava consumindo. Ele reconheceu que aquela enfermidade haveria de levá-lo à morte se ele não fosse curado. E a tua solução é essa: reconheça a tua condição, reconheça a tua situação. Esta noite o Senhor Jesus te trouxe aqui para te dizer: tem solução para o teu caso. Aquele homem, embora Lucas tenha dito que ele estava cheio de lepra, diz que a primeira coisa, ele viu Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ele viu Jesus. 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 E Jesus se mostra hoje aqui. Abra os seus olhos espiritualmente falando. Peça para ele: Jesus, eu quero te ver. Jesus, eu preciso te ver. Jesus, eu necessito de te ver, Jesus. Ele está aqui em nosso meio nesta noite. E ele quer fazer um milagre na tua vida. Ele quer produzir a transformação que as irmãs cantaram. As irmãs disseram: eu quero mudar. É isso que Jesus quer fazer contigo esta noite. Ele quer te mudar. Ele quer te transformar. Ele não quer que você continue na condição que está. Mas irmãos, eu já aceitei a Jesus. Mas vamos degraus. Veja como foi que o inimigo te enganou. Veja como foi que ele te seduziu. Veja como foi que ele te envolveu. Veja a situação que está. Eu não sei se já está no terceiro ou está no quarto degrau. Mas essa noite Jesus está aqui. E Jesus está aqui para te curar. Ele viu Jesus. Ele foi até Jesus. Embora sendo leproso, ele foi até Jesus. Ele reconheceu que Jesus tinha a solução para ele. Ele sabia que Jesus podia resolver o problema dele. O problema dele era lepra. Ele era leproso. E Jesus podia resolver o problema dele. E se o seu problema é a falta, é o pecado, Jesus Cristo pode resolver o teu problema. E Ele quer resolver o teu problema.
estudamos a história de Naamã, nós podemos compreender que não tinha deformidade em Naamã. A sua lepra devia ser encoberta. E tem alguns que o pecado está encoberto. Meu querido irmão, está encoberto aos meus olhos, mas aos olhos do Senhor nosso Deus, nada está encoberto. Nada está encoberto. Para Ele todas as coisas são visíveis e patentes aos seus olhos. O texto diz que ele foi até Jesus, viu Jesus, foi até Jesus, ele se prostrou diante de Jesus. Uma atitude de humildade, uma atitude de submissão. Senhor, eu estou aqui, eu sou leproso, eu tenho essa enfermidade. Essa enfermidade não tem cura, naquela época não tinha. Essa enfermidade vai estar me deteriorando. Essa enfermidade está me consumindo. Essa enfermidade está me levando à morte. Mas eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu vim aqui porque eu sei que o Senhor pode me curar. Eu sei que o Senhor tem poder para me curar. Eu vim aqui porque eu sei que aqui tem solução. E ele pede, Senhor, se tu quiseres, se tu quiseres, Senhor, tu bem pode limpar. Tem alguns aí que estão dizendo que tem que determinar, determina a cura, determina a vitória. Não, meu irmão, se prostra diante de Jesus. Coloca o rosto em terra. Peça para Ele, se tu quiseres, Senhor. Se tu quiseres, tu bem podes, Senhor. Tu tem poder, Senhor. Para ti não existe difícil. Para ti não existe impossível. Na cruz do Calvário, tu derramaste o teu sangue. Foi para também curar a minha enfermidade, curar a minha lepra e libertar deste pecado. Jesus quer te dar vitória hoje. Se tu quiseres, Senhor, bem pode limpar. Ele demonstra a sua fé no Senhor Jesus. Senhor, se tu quiser, o Senhor pode. O Senhor tem poder. O Senhor pode me curar. O Senhor pode me limpar. O Senhor pode me libertar dessa enfermidade. O Senhor pode me libertar desse vício. E eu vou dizer, porque o Espírito Santo mandou dizer. Nós temos alguns crentes, eu estou dizendo de crente, que está aqui na igreja, olha, e o Espírito Santo falou, eu vou dizer, está cooperando, está atuando, mas está envolvido, já foi seduzido, já foi atraído, já foi envolvido por Satanás, e está aí, Satanás, ele te envolveu, olha, está tentando se libertar, você está tentando se libertar, mas não conseguiu ainda. Não conseguiu ainda, porque a tua lepra não é curada com as tuas próprias forças, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. As tuas forças não são capazes de te libertar, mas o sangue de Jesus Cristo, Ele quer te libertar nesta noite. Tem crentes que estão envolvidos, foram seduzidos e estão engotados pelo inimigo. Aleluia! Estão tentando se libertar. Você até tenta, mas não consegue.
até tenta, batalha, mas é uma força maior que está agindo na tua vida. Mas tem uma força maior que vai quebrar essa força de mim. É o sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo. Jesus te trouxe aqui hoje para te dar vitória. Jesus te trouxe aqui hoje para te dar vitória. Olha, Jesus quer operar milagre hoje aqui. Milagre, eu disse, é coisa extraordinária. É aquilo que a ciência não pode fazer por você. Jesus quer te libertar hoje aqui dessa lepra. Glória a Deus. Tá. Não consegue se libertar do vício do álcool. Não consegue. Já é crente. Está na igreja. E muitas vezes está participando. Mas ainda não conseguiu se libertar do vício do álcool. Mas pastor, é lá na minha casa. Ninguém vê. Mas Jesus está vendo. É um vício que está acabando com a tua vida. Está consumindo o teu corpo. E olha, e tem tentado. Você tem tentado. O Espírito Santo de Deus fala que você tem tentado se libertar desse vício. Mas esse vício é maior. Mas essa noite, Jesus quer te dar vitória. É o álcool. É o tabaco. É o cigarro. Não conseguiu se libertar ainda. E tem tentado, e tem batalhado. Olha, eu vou dizer, o Espírito Santo mandou dizer. O Espírito Santo veio, eu não vejo, mas o Espírito Santo veio. Você tem até orado na madrugada para Jesus te libertar. Mas não tem conseguido, mas hoje Jesus quer te libertar. Hoje é o dia da tua vitória. Basta tão somente fazer tal qual fez esse homem. Se prostre diante de Jesus e peça: Jesus, se tu quiseres, tu bem pode. Reconheça que Ele pode hoje te libertar. Tem um vício chamado pornografia. E está envolvendo a muitos. Mas pastor, como é que o senhor sabe? Eu não sei, quem sabe é o Espírito Santo, é Ele que te vê. É Ele que te vê quando você está lá no computador e vê onde é que é o site que você está entrando. Eu não vejo, mas a minha mãe não viu, mas Jesus viu. Mas a minha esposa não viu, mas o Senhor Deus viu. Mas o Senhor não viu, mas Jesus viu. E você tem que tentar. Tem que tentar. Você quando pega aquela miséria do computador, você tenta, mas você entra. Aquela força é maior na tua vida. Você não consegue se libertar. Mas hoje Jesus Cristo quer te dar vitória. Hoje Jesus Cristo quer te libertar desse vício. É lá no computador, é no celular, é no iPad. A força é maior, mas maior do que a força do inimigo é a força que Jesus Cristo vai te libertar hoje. É a atração do inimigo. Quando o controle da televisão vem na tua mão, é lá naquele filme que vai bater. É coisa de Satanás. Ele está te envolvendo. Mas Jesus Cristo hoje quer te libertar. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de vitória. Tem alguns irmãos que estão no vício da jogatina. Continuam jogando. Não pode passar perto de uma loteria que vê lá, olha, Mega Sena acumulada. O Espírito Santo é quem sabe, mas eu não sei. Eu não fico na porta de loteria de jeito nenhum. Aí você vai lá, e a tua intenção é que levar, né? Não, pastor, olha, eu jogo lá porque se eu ganhar, eu vou ajudar a igreja. Pastor, eu vou comprar o terreno da igreja. Meu Deus, maior do que o terreno é a tua salvação. Mais preciosa do que aquele valor lá é a tua salvação. Não tem ouro, não tem prata no mundo inteiro que compre a tua salvação, porque a tua salvação foi comprada com o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Tem, irmão, mas Jesus quer te libertar hoje. Jesus cuida de você. Glória a Deus. Jesus cuida da tua família. E no tempo que Ele quiser, Ele dá o terreno para a igreja. Ele é o dono do ouro e da prata.
Não precisa você arriscar a tua salvação, não. Jesus Cristo quer te dar a vitória hoje. A vitória sobre a jogatina. E nós temos muitos jovens, meus amados, adolescentes, que estão viciados no tal do game. Aliás, não é só adolescente não, viu? Começa a ter as crianças. Eu sempre que eu trabalho, às vezes entra uma mãe com uma criança. Aí para a criança poder ficar quieta, sabe o que ela faz? Cadê o meu perdão? Dá o celular para a criança. Fica quieta aí, menino. Aí o menino está fazendo o quê? Jogando. Jogando. Você ouviu uma coisa que eu não entendi. Uma criança de colo, ela não tinha 2 anos de idade, só parava quando a mãe dava para ela o celular e ela ficava vendo. Coisa do inimigo. Nós temos alguns irmãos que estão viciados no jogo, passa a noite jogando, passa o dia jogando, não vem do ensaio da orquestra, não vem do ensaio da mocidade, não vem do ensaio dos adolescentes, não vem da escola bíblica dominical. Por quê? Porque está lá no jogo. Porque está lá no jogo. Está viciado no jogo. Olha, e às vezes não vem para a igreja. E tem pai e tem mãe que deixa. Meu querido irmão, nessa noite Jesus quer dar a libertação. Hoje Jesus quer trazer a libertação. Quer te libertar. É uma força que está te levando. E normalmente esses videogames, esse jogo, são só de coisas violentas. É só tiro, é só arma, é só um monstro, é coisa do inimigo, aquilo é o próprio capeta, é Satanás que está ali. Mas hoje Jesus quer te libertar. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom. Jesus quer dar vitória hoje. Eu preciso parar. Mas tem alguns amados que estão doentes. E a doença é o namoro. São os namoros avançados. São os namoros do modelo lá da Síria, onde o leproso vive no meio da sociedade. Escute, você está no meio de Israel, é o povo de Deus, é o povo que vai morar no céu. Aqui leproso tem que ficar fora do arraial, ou é curado ou é fora do arraial. Mas hoje Jesus trouxe aqui, ele quer te curar, ele quer te libertar. Esse namoro avançar de uma forma que não é aprovada pela palavra do seu Deus. Olha, escute papai e mamãe, e muitas vezes está levando a fornicação. É por isso que não pode faltar aqui na segunda-feira. Tem que estar aqui. É laço do inimigo. O inimigo te seduziu, o inimigo te atraiu, ele te envolveu, ele está querendo que você consuma o pecado. Mas hoje Jesus Cristo quer te dar vitória. Hoje Jesus quer te libertar. Mas irmão Samuel, meu namorado é da igreja, mas ele não está convertido não. Quando ele vem com aquela moça que diz: sai daqui, Satanás, eu sou liberta no sangue de Jesus Cristo, vai atrás de mim, demônio. Mas se você aceitar, vai ser grande a tua derrota. É isso que Satanás quer para a tua vida. Quer levar os dois para o pecado. Mas hoje Jesus Cristo quer te dar vitória. Glória a Deus. Deus glorioso. Olha, a astúcia do inimigo é tão grande que nós temos visto aí o adultério online. Tem um adultério online. E quando eu estou dizendo adultério, eu estou dizendo para quem é casado. Porque só adultério é quem é casado. Quem é casado. Cuidado, meu irmão. Cuidado, meu irmão. É laço do inimigo. Cuidado. Essas conversas aí pela internet. E hoje tem um tal do Zap, WhatsApp. Cuidado. Cuidado com a cilada do inimigo. Cuidado. Davi, ele cedeu a tentação e teve uma grande derrota na sua vida espiritual. Escute, você não é mais forte que Sansão, não. E o inimigo que derrotou Sansão é o mesmo para derrotar. Glória a Deus. A astúcia dele é a mesma. Ele só mudou a estratégia. Ele só mudou a forma de agir.
Hoje ele está usando a forma online, mas a Dalila é a mesma. Ele quer ver toda a derrota, mas hoje se levanta como um gigante do Senhor nosso Deus. O inimigo está te envolvendo. Vou dizer que o Espírito Santo mandou dizer. Você já foi seduzido e está envolvido ou envolvida pelo Satanás. Ele está querendo acabar com o teu casamento. Aquele sentimento que tinha pela tua esposa ou que tinha pelo teu marido, você já não é mais o mesmo. Foi Satanás que te envolveu. Já estás com o pensamento de te separar do teu marido ou da tua esposa. É Satanás querendo derrotar a tua família, porque ele tem algo para te dar. É o pecado sendo consumado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas hoje Jesus Cristo, ele quer te libertar. Eu não sei porque eu não conheço a tua casa, eu não conheço o teu computador, eu não sei qual é o site que você está entrando, eu não sei com quem você está conversando, mas o Espírito Santo de Deus sabe e conhece a cada um de nós. Glória a Deus. Aquele homem foi até Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu bem pode limpar. Sabe o que foi que Jesus fez? Estendeu a mão. As pessoas viraram o rosto para você, as pessoas viraram as costas para você, mas hoje tem uma mão estendida. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão, tocou no leproso e disse: quero ser limpo. Tem uma mão estendida para você hoje. Tem uma mão estendida para você hoje. É a mesma mão que foi pregada lá no Calvário. No centro dessa mão estão as marcas da cruz. É a mão ensanguentada, é a mão de Jesus. É ela que está estendida para você esta noite. Está dizendo: meu filho, eu quero. Eu quero a tua libertação. Eu quero a tua vitória. Eu quero a tua cura. Jesus hoje estende a mão para você. Ele está dizendo: eu quero ser limpo. Ser limpo. Glória a Deus. Ser limpo. Aleluia. Ser limpo. Ser limpo. Ser limpo. É o toque de Jesus. É um toque diferente. É um toque que está aquecendo o teu corpo. Está sentindo o corpo aquecendo. Está sentindo o calor. É um toque de Jesus. É o sangue quente do Senhor Jesus, que está agora descendo sobre a tua cabeça, descendo sobre o teu corpo. O sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o nosso pecado. É o toque de Jesus para te libertar dessa vida. Coloque sobre os seus pés. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Se prostre diante de Jesus esta noite. Peça para Ele. Rogue a Ele. Senhor, eu quero ser limpo. Senhor, eu quero ser curado. Eu quero ser liberto. Eu quero a vitória. E Jesus Cristo, Ele tem poder para te libertar. Ele quer te libertar. A mão de Jesus continua estendida esta noite. A mão de Jesus continua